Olá, deixa o pessoal começar a entrar, né? Boa tarde, gente. Mais uma live do Laberê. Cessa Reis, Emerson presente. Olá. Vamos só esperar só um minutinho para ver se carrega mais, né? Carrega nossas pessoas. A conexão é diferente para cada um, né? Tá me ouvindo bem aí, Cessa Ah, eu tô com fone de ouvido, né? Deve estar massa. Hoje a gente vai ter a live musical, né? Olá, Nath Valesca. Hoje o nosso convidado é o Maracatu Nação Baque Forte. E isso daqui a pouco, deixa eu ver se ele vai entrar, né? Ele já conversamos aqui no privado. Massa, então vamos nessa, né? Hoje a live, gente. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, eu sou Cledson Fugão. Eu sou membro. Já entrou, foi Emerson? Toda vez eu me enrolo aqui. Eu sou Cledson Fugão. Eu sou membro do Laberê, mestrando do programa de pós-graduação em educação na UFPE, universidade que esse laboratório faz parte. Também sou musicista, sou produtor cultural e artístico, né? Eu queria falar também mais um pouco sobre a live, né? É, a gente pensando na musicalidade, a arte negra como instrumentos de resistência social e política do povo africano e afrodiaspórico. A ideia dessa live é conversar sobre a atuação do Maracatu Nação Baque Forte, né? A formação, ele tem um trabalho muito forte com a formação das crianças, dos adolescentes e jovens, né? E também mistura-se com atividade de lazer, né? Convivência, formação profissional e até geração de renda e ações alternativas de enfrentamento à violência. Ele está aqui, ó. Eu falei um pouco sobre a live, enquanto tu está carregando aqui. Olá, olá, Jamerson, representando o Maracatu. Tá me ouvindo bem, Jamerson? Tô ouvindo. Ok. Deixa eu só agora colocar para aqui, né? Vim a caráter, né? Você pode ver aqui, ó, usando as cores Beleza. do Maracatu. Vou até ajeitar aqui. Eita. Eu, eu, eu esqueci o fone, pô. Comecei a live sem o fone, aí eu corri para pegar o fone de ouvido. Ah, O costume, né, de usar o tranquilo. celular. Eu tava aqui, eu comecei falando um pouco da live, né, que vai ser hoje, falando da atuação, um pouco já da atuação do Maracatu, que você faz parte. Eu também queria apresentar o laboratório, para quem não conhece, né? O Laberê significa Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais. Ele é um grupo de pesquisa, de estudo, de extensão e de intervenção sobre as relações raciais da UFPE. Ela foi criado, o laboratório ele foi criado no dia 25 de julho de 2018. Desenvolve ações para fortalecer o processo de construção de identidade negra, disseminando histórias e memórias desse povo na sociedade, contribuindo com sua formação, inserção e inclusão acadêmica e social a partir de uma prática afrocentrada. Né? Essa live, Jamse, para quem não conhece, ele faz parte do projeto de extensão do nosso laboratório e ele visa proporcionar intervenções nas redes sociais através da musicalidade e de outras formas artísticas numa perspectiva afrocentrada, valorizando e disseminando os conhecimentos produzidos por pessoas negras, né? Aí agora eu queria apresentar o nosso Maracatu. É bom registrar que eu e James estamos sem máscara, porque nós estamos em casa, né? Nossa casa está isolada, estamos isolados aqui, né? Devido também o momento que nós estamos vivendo, né? Ele não pôde também aglutinar mais músicos da banda, ele vai explicar isso quando ele estiver falando, né? Mas agora deixa eu apresentar o Maracatu para deixar o líder da live aí. No Maracatu, Nação Baque Forte, foi fundado em 20 de novembro
de 2011, constituída como uma organização social e cultural do povo negro, atua na formação de crianças, adolescentes e jovens, oferecendo atividade de lazer, convivência, formação profissional, geração de renda, ações alternativas de enfrentamento à violência, e também ele faz ações que tornem as pessoas e suas famílias da comunidade circunvizinha do Maracatu como pessoas mais atuantes e participativas. Não esque... aí, só para quem deve ter muitas perguntas aí, não vou começar a ler agora. Vamos dividir a live aqui, os primeiros 25 minutos a 30, para conversar com o Jamerson. E aí, quem tiver pergunta já pode elaborar. E os 30 últimos minutos, a gente abre para as pessoas, viu? Jamerson, e aí? Bora correr aqui, né? Bora correr, se apresenta aí. Essa live de 1 hora. Isso, então, gente, eu sou Jamerson Florentino, né? Atualmente eu estou como presidente, né, e articulador do Maracatu Back Forte. Eu sou professor também, né, da Rede Pública de Ensino em Recife e Jaboatão. E atuo na cultura popular, né, como músico, percussionista, né, e eu chamo de artesão, né, que a gente chama de luthier. Mas, a princípio, a gente trabalha dentro do Maracatu com a produção, né, de instrumentos, de peles, de artesanato, de vários componentes, né, às vezes até adereços, e a gente confecciona vários materiais para os grupos de cultura, né, em geral, principalmente instrumento. E é aí que entra a questão da formação, né, e da produção dentro do Maracatu. Basicamente é isso, né? Para quem o Maracatu Forte em 2011, na comunidade do R4 Ibura, né? E 2014 para 2015 a gente mudou para cá, para Tegipió, né? E aí a gente fica nas comunidades de Tegipió e Cavaleiro, né? Ali no Alto São Sebastião. Como é na divisa, né? Na divisa da cidade de Jaboatão e Recife, você 100 metros para um lado é Recife, 100 metros para o outro é Jaboatão, a gente fica nessa questão territorial, né? E por isso que a gente diz que é um Maracatu que pertence agora a 2 cidades, né? Jaboatão e Recife. Assim, mas assim, a gente atua nos 2 lados, né? Porque tanto o trabalho como as ações do Maracatu acontecem nas 2 cidades, né? Simultaneamente, porque tanto o ensaio como a produção de materiais e as atividades ocorrem nos 2 lugares, né? Tanto porque é uma área de divisa muito próxima, né? Onde a gente realiza tudo. O nosso Maracatu, né? Ele basicamente foi formado por jovens, né? Por pessoas muito jovens no início, e uma galera que tem uma cabeça muito focada nessa questão da luta social, né? Do movimento social, dessa questão, desde a questão racial até na questão antiproibicionista, várias demandas, a questão do feminismo e várias coisas eram discutidas, né? A questão do povo de terreiro e tudo mais. Então, a gente começa nesse movimento, nesse princípio, né? Com essas bases. E isso é muito importante porque o nosso Maracatu ele tem uma característica muito forte com as lutas sociais, né? As demandas sociais. Por um lado, isso é muito bom, porque isso forma e prepara uma galera com um certo sangue no olho, né, como a gente diz, mas também na questão do enfrentamento, né, das demandas sociais, isso às vezes pesa um pouco, né, por conta das perseguições e das coisas, das consequências que a gente acaba pagando, né, mas faz parte do processo, né, e a gente continua firme aí na luta com o pessoal. Vou tirar aqui um pouquinho o óculos, que eu não estou lendo muito agora. E assim, para a gente é um prazer, né? Eu agradeço muito aí o convite de estar participando desse trabalho. O nosso Maracatu ele é um dos mais jovens, né, da atualidade, é um Maracatu que o ano que vem está completando 10 anos, e que mesmo assim a gente hoje já carrega uma demanda muito forte, né? Uma expressividade muito grande na cidade e por aí afora, por conta também do nosso mestre, né? Que é o mestre Toninho, que é o mestre mais antigo vivo hoje, né? O maior repertório vivo de toadas antigas, né, de Maracatu. E também assim, porque a gente tem evitado fazer atividades coletivas, porque a gente está tentando cumprir com mais severidade possível essa questão do isolamento, né? Até porque o nosso mestre é idoso e a gente tem visto muitas pessoas morrerem assim, próximas a nós, inclusive
há 2 semanas atrás, um tio meu, né, se foi por conta dessa doença, desse vírus. E assim, a gente fica meio que apavorado, né? Eu mesmo, desde o começo, eu estou Sim. muito cuidadoso, muito cauteloso com isso. Por isso que, às vezes, a gente tem recusado muitos encontros e tal. Não que o pessoal leve a mal, mas é porque a gente tem Uhum. tentado cumprir a risca, porque o nosso mestre ele tem 75 anos, né? E assim, a gente não quer carregar esse fardo de acabar se tornando responsável por ele ter contrair essa doença aí e acontecer algo, né? Então, a gente Claro. tem evitado, a gente está tomando o máximo de cuidado possível e, de qualquer forma, de não reunir as pessoas. Também em relação ao espaço físico, né? A gente passou por uma situação difícil no começo da pandemia, porque o nosso povo ficou um pouco desnorteado por conta Uhum. de perder emprego, muita gente perdeu o trabalho, muita gente ficou sem renda. E assim, tem uma família ocupando, morando na nossa sede por enquanto, nesse período, porque ficou sem trabalho, sem renda e sem ter onde morar. Aí a gente acabou cedendo a. Chegou a ter 3 famílias, né? Mas aí foi se resolvendo, o pessoal foi se ajeitando e agora tem uma. É a Então ação é a social, situação, né? né? É E a gente tem verdade, né? feito o possível para driblar essa situação. E aí, desde já, eu agradeço o convite e Nós vamos que lá. agradecemos. Nós que Vamos seguir em frente. agradecemos você, em nome do Laberê, do laboratório, a gente que agradece a participação. E é claro que essa é a primeira de muitas, né? Eu tenho certeza que nós vamos passar por essa fase pandêmica e a gente vai fazer muito maracatu, muito som. Nem que seja também pela internet, mas também presencialmente. Jamerson, você sabe que o nosso laboratório está dentro do Centro de Educação da Universidade e a ideia também desse projeto é que esses arquivos, que agora tudo fica nas nuvens, né? Ele também sirvam Sim. de material pedagógico para as pessoas, né? Dizendo isso, o que é que você acha? Seria interessante falar um pouco sobre a origem do maracatu aqui em Pernambuco, né? A gente sabe, eu também não sei se a gente podia pular direto para falar da diferença de maracatus, dos adereços, os instrumentos. O que é que tu me diz? Falar um pouco sobre a origem do maracatu Vamos aqui em por parte. Pernambuco. Vamos fazer um apanhado, né? Inclusive, Certo. a gente. Eu vou falar também um pouco de uma atividade que eu fiz parte também, que foi a pesquisa o levantamento de informações que compôs o inventário dos maracatus, né, para tornar os maracatus Perfeito. patrimônio, né? E Aham. isso hoje, esse material consta hoje no Laboratório de História Oral, lá no Departamento de História da Universidade Perfeito. Federal de Pernambuco, né? E aí, assim, resumidamente eu falei um pouco sobre o maracatu baque forte, né, que eu gosto de contar pouco a história do maracatu. Eu gosto mais de contar quando o povo vai lá visitar a gente. Aí chega lá na sede, aí conhece de fato, ou então vai no ensaio e a gente conta tudo. Mas aí a gente sempre deixa um pouco o povo não conta tudo para o pessoal ir lá saber o resto, né? Mas vê Essa bem, estratégia. a origem do maracatu, Fogão, em si, não tem muito dizer assim o dia exato que começou, né? E também não se sabe nem se essa manifestação sempre se chamou maracatu ou se tinha outro nome, Aham. né? Então, assim, tem outras atividades, outras manifestações populares que são muito parecidas com o maracatu, que ocorriam em outros estados também, como Paraíba, Uhum. uma parte do Ceará e principalmente aqui em Pernambuco, que eram as cabindas ou cambindas, como era conhecida. E a Uhum. musicalidade, o som era muito parecido com o maracatu. Até poucos anos atrás ainda havia uma cabinda na Paraíba, eu esqueci o nome da cidade agora, mas a gente ainda tem uma gravação que continuou, mas era muito parecido com o maracatu. E parecia muito com o baque que a gente conhece como martelo. A cantiga e a batucada. Né? Uhum. E são assim, tem vários elementos que podem designar a origem do maracatu, mas não se sabe exatamente quando começou. Entende? E assim, até mesmo a palavra maracatu, né? Ela tem um desígnio a algo pejorativo, né? Talvez tenha começado como algo pejorativo e acabado Uhum. se popularizando. Como a palavra axé, né? Que virou axé music, também era um termo usado pejorativamente, e a palavra brega, né? Você vê que o brega era uma coisa Isso. pejorativa e que hoje é um movimento fortíssimo, né? Que engloba a nossa cultura e tudo mais, né? É. E nesse sentido, essas palavras que começam de um jeito preconceituoso e para designar algo que não tem muito valor ou que é
visto pela alta sociedade, né, como algo que culturalmente, né, não lhes serve e acabou se tornando algo muito popular. Então, há indícios, né, de que o maracatu tenha mais de 300 anos, né, existe há mais de 300 anos em Pernambuco, né, mas que essa questão da história do maracatu, da existência dos maracatus, de ter indícios históricos de como o maracatu começa a ser visto, né, pela sociedade, pela imprensa e tudo mais, isso decorre de muito pouco tempo, né, do século XX, né, parte do século XIX, e que começa a ter os registros. Por isso que muita história que se conta dos maracatus hoje vem muito de escritores, né, brancos, e vem muito da imprensa, né, dos arquivos de jornais do passado, da década de 60, da década de 30, e que não remete a tanto tempo assim do que se diz que essa manifestação existe. Então, muito que foi escrito e foi pesquisado sobre os maracatus são baseados em relatos, né, de livros de alguns escritores e relatos da imprensa, né, dos carnavais da época, e que estão registrados em vários materiais de alguns pesquisadores. Jamerson, tá me ouvindo? Voltou? Eu estou ouvindo. Você falou baque, o baque solto e o baque virado. Que também Isso. são designações dadas pela população. Assim. Então, assim, o maracatu de orquestra, o maracatu de baque solto, é o maracatu dos caboclos de lança, né? Que ocorre na zona da mata, né? Aliança, Aliança, Nazaré da Mata, né? Principalmente naquelas cidades. E ali tem os caboclos de lança com aquelas cabeças de fita, né? Usam o surrão, a lança, né? E são os cortadores de cana, né? Os trabalhadores do corte da cana daqueles lugares. E os instrumentos são completamente diferentes, né? Que é o bombinho, né? Que é a caixa, o surrão do próprio caboclo, né? Tem o gongué, que ele usa, que é um gongué duplo, né? Com duas... E eles também usam instrumento de sopro, né? E a porca, né? A poica, que é uma espécie de cuíca. E o maracatu de baque virado, que é o maracatu nação, que também chama maracatu nação, é bem diferente, né? Ele é composto pela corte real, né? E o batuque é composto por instrumentos de percussão. Não tem instrumento de sopro. Aí você tem o bombo, né? Que muito conhecido como alfaia também. Tem o gongué, que é uma espécie de agogô também, mas só tem uma campânula, né? Tem as caixas, né? Itaró, que é a caixa de guerra, e o ganzá, né? Só que alguns maracatus, a partir dos anos 2000, né? Que é aquele instrumento que é feito com a cabaça, né? E cheio de miçanga, né? Com a redinha de miçanga, o AB. Mas é um instrumento que foi introduzido também ao maracatu. E alguns também usam timbal, né? Que é o instrumento que usa em afoxé, né? Timbal e tal. Da timbalada de Carlinhos Brown. Mas assim... Tu tem algum instrumento aí? Oi? Tu tá perto de algum instrumento desses? Eu tenho aqui um timbal, tem um pandeiro aqui, tem umas congas, tem um bombinho, deixa eu pegar ele aqui. Esses bombinhos, que é um artesanato, que a gente aproveita as sobras, né, de pele que a gente produz. Isso, o bombinho, olha um aí. Esse aí, ainda era quando a gente fazia com papel, né? Foi confeccionado por vocês. Isso, quando a gente fazia com papel colossete. Agora a gente faz com adesivo. Esse aí é relíquia mesmo. Pô, obrigado, velho. Eu encontrei vocês no carnaval, na madrugada. Não sei se tu lembra. Isso, esse aí é um dos primeiros. Diva. Então, assim, é exatamente aí que a gente foca na geração de renda, né? Porque o nosso maracatu ele começou produzindo os materiais que a gente vendia na rua para pagar nossas despesas. Isso se configurou como um trabalho para a galera que fazia, que ia para a rua vender e tudo mais. Então, isso acabava gerando, né, uma renda que circulava entre os componentes do maracatu,
e que garantia a nossa existência, né, na rua, para a gente poder ir e vir e tudo mais. Então, esse processo foi muito importante, tanto para nós, para a construção do maracatu, quanto para a galera que participava, né, porque eles tiveram uma perspectiva de trabalho e de aprender assim, aprender essa relação do trabalho, né, da produção, do fazer e do ganhar sua própria grana. Né? Isso para um adolescente, para uma pessoa que está iniciando, né, nessa busca pelo no mundo do trabalho, isso teve um significado muito grande para aquela galera. Hoje em dia todo mundo tem sua profissão, né? Está todo mundo encaminhado, mas naquele momento ali, que era um período de transformação para aquela galerinha ali, foi bastante significativo. Aí Fogão, nessa questão do baque, o maracatu passa a ter esse baque virado, porque muito maracatu rural, maracatu de caboclo de lança, mudou para maracatu Uhum. nação. Então, alguns maracatus, quando o povo migrava da Zona da Mata para o Recife, e tinha Ah, muito maracatu acontecendo aqui também, maracatu rural, houve uma grande pressão da sociedade, porque teve um período em que os maracatus nação passaram a ser vistos como manifestações legitimamente africanas, né? Então, houve uma pressão popular, do poder público, das autoridades, para que alguns maracatus mudassem de maracatu de caboclo para maracatu de nação. E aí surgiu essa expressão de baque virado, porque virou o baque. Virou ah, de maracatu de caboclo para maracatu de nação. Então, baque virado, entendeu? Então, quando o maracatu massa, velho. mudava, aí, e aí passou a ter essa mais dos escritos, né, das coisas, dos materiais que foram sendo produzidos. Aí, essa questão da constituição, né, de instrumentos, que eu já falei, os instrumentos básicos do maracatu são o bombo, né, popularmente conhecido como alfaia, e que o ganzá, que são os instrumentos originários, né, do maracatu, que se tem registro, né, que são o bombo, o ganzá, o gongue e a caixa de guerra. O nosso maracatu só usa esses instrumentos, a gente não usa os outros, né? Só usa esses. Mas alguns foram se modernizando e incrementando outros instrumentos. Eu até anotei aqui algumas coisas para Uhum. poder falar mais rápido, né? Então, Sem então estresse. Fogão, as vestimentas, assim como a pessoa fala, como é que se caracteriza o maracatu Pois é, nação, né? só. Porque você também tem o grupo percussivo, né? Os grupos que tocam maracatu por aí. E isso gerou uma pressão também para os maracatus se afirmarem, né? Que eles, você é maracatu nação ou você é grupo percussivo. E aí tem uma série de elementos que constituem o maracatu nação, né? E o principal deles é a atuação em alguma comunidade. Quando o Hum, maracatu é reconhecido por alguma comunidade, ele é uma nação, né? Que é o principal. A comunidade. certo. Já me dá uma pausinha, você? Não tem como fugir dessa questão, que o povo de terreiro, o povo negro se aproxima. Porque é um povo que tem muita carência de existir, né? De ser visto, né? De mostrar o que faz. E aí a manifestação cultural é o espaço do povo negro, do povo da favela e do povo do terreiro. Né? Não tem como Uhum. você fugir disso. E o que Oi, Jamerson. caracteriza bem o. Oi. Não, pode continuar, para não perder raciocínio. O Pode que continuar, Jamerson. caracteriza bem o maracatu nação também está nos modos de fazer, né? Que são os instrumentos, a roupa, né? Então, basicamente, o maracatu ele tem uma corte real, que é formado por rei e rainha, né? Tem o estandarte, Isso. tem o palio, né? A sombrinha, e Uhum. tem os personagens, né? Que fazem parte dessa corte. Porque a corte real ela é formada pelo rei, rainha, duque, duquesa, barão, baronesa, príncipe, princesa, e ele tem todos esses componentes. Tem o soldado romano, tem até soldado romano. Tem os lanceiros, né? Os lanceiros que são. Hoje os lanceiros são caracterizados como guerreiros africanos, né? Os lanceiros do Ah, que ótimo, passado que bom. eram só pessoas vestidas normal ou com roupa de
de soldado romano também, que eram caracterizados como lanceiros, mas incorpora todos esses elementos. Eu poderia até falar como foi que o soldado romano entrou nessa brincadeira, e a odalisca, né? Mas isso aí, se der espaço... Se der tempo, a gente fala. Sabe o que eu estava pensando? Mas é muito interessante como as coisas vão se incorporando, porque, querendo ou não, hoje se dá esse ar sério ao maracatu, de religioso, de tal, sabe? De mistério e tal, mas é uma manifestação do carnaval, é uma manifestação do povo negro que só queria se divertir, só queria brincar. Deu uma pausa, viu? Ô, Jamerson. Não sei se pausou para vocês aí, gente. Vocês sinalizam nos comentários. Que para mim aqui não passa. Ou é aqui em casa? Bom. Desliga o telefone de vocês, por favor. Aqueles 3 dias sagrados em que você existe, né? E que você é visto como artista, como alguém que faz algo para a cultura da cidade, né? Do lugar que você vive. Jamerson, e aí é... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você falou desse aspecto que o pessoal liga a religião, não liga. Tu poderia falar um pouco da Calunga, dessa relação? Eu lembrei da música de Jeane, que Jeane escreveu, né? Lá vem a corte do maracatu, né? Vou saudar o rei, vou saudar a rainha, né? Esse livro Batuca é do meu povo. Aquela letra de Jeane, eu achei arretado. Vou saudar porque assim, o maracatu, Fogão, o maracatu, ele era por ele ser uma manifestação tida como legitimamente africana, ele não sofria tanto as perseguições, né, que era dada às manifestações do catimbó, que era a coisa da Jurema Sagrada. Né, então, o Xangô é uma coisa, é o orixá, é o culto ao orixá, é uma coisa que veio da África. Certo. Mas o catimbó não, que era tocar para Pombagira, para o Preto Velho, para os eguns, né, para as pessoas que já se foram, né, que são os antepassados. Certo. Então, a calunga do maracatu, ela carrega consigo um ancestral, alguém que já viveu perto das pessoas e que morreu e que elas homenageiam. Tá entendendo? Então, aquela boneca, ela representa uma pessoa do maracatu que já se foi, que eles querem homenagear. Tanto faz ser uma pessoa importante no passado, como Princesa Isabel, por exemplo, ou alguém que teve um significado muito importante dentro da cidade do Recife para a cultura, ou alguém mesmo da própria comunidade do maracatu. Entende? Então, ela é uma representação de alguém que já viveu. Então, é o culto ao Egum, a uma pessoa que se foi, a uma pessoa morta. Entende? Por exemplo, a gente não tem o dia de finados. O dia de finados para o povo de terreiro é dia de Egum, o dia dos mortos, né? O Egum são os mortos que já se foram. Só que a boneca ela passou a ter mais significados agora, né? Elas também representam os orixás, representam muito mais coisas. Tanto que agora tem maracatu que tem 2, que tem 3, entende? Que tem mais de uma representação. E aí varia de maracatu para maracatu o significado que a calunga tem. Mas ela tem uma ligação religiosa diretamente. Então, a pessoa que carrega ela requer todo um preceito para que ela possa carregar a boneca, entende? Tem que ser uma pessoa do terreiro, uma pessoa que passa por um procedimento religioso para ter autorização de levar a boneca. E só aquela pessoa que pega na boneca, né, durante todo o carnaval, durante todo o processo, que é chamada de Dama do Passo. Perfeito, James. Aí, sabe o que eu estava pensando também? Eu sei que o áudio do Instagram, do aplicativo Instagram, não permite uma qualidade maior, né? Mas será que dá para você fazer tocar o instrumento? Porque você, não sei se a gente falou no começo, você também, além de mestre, está presidente do Maracatu, você também é um grande percussionista, né? Tu podia fazer... Não, mas vê, eu fiz o seguinte, eu preparei assim, como vocês falaram que era uma live musical, eu preparei uma fala sobre as toadas, né, as músicas que o maracatu tem, alguns significados, né, que as pessoas dão a essas músicas, e aí eu preparei já uma coisa gravada para poder soltar, para a gente ouvir e ter uma ideia. Por exemplo, Perfeito. Por exemplo, a gente fez algumas viagens, né?
nós fizemos algumas viagens, tanto para outros estados do Brasil, quanto... E assim, essa relação, né, com o batuque, que as pessoas querem aprender, a forma como elas lidam com o maracatu, fez com que a gente também buscasse ter o nosso som, tanto gravado, né, Uhum. quanto para que as pessoas percebessem as diferenças, né, que há na Isso. musicalidade do maracatu. E assim, uma coisa que é muito difícil de fazer é tocar maracatu só. Inclusive, É. eu tô preparando um material para fazer uma live, mas eu não consegui ainda, porque eu tive que separar cada parte, né, tirar um instrumento de cada música para poder executar ela tocando o instrumento. Porque o maracatu é uma manifestação excepcionalmente coletiva. Ele não dá espaço para você fazer nada só. Aham. É sempre coletivo. Então, ninguém faz maracatu só, né? É uma coisa que requer, exige que o coletivo esteja presente. E aí, Perfeito, velho. como as pessoas sempre pedem para eu executar algo, eu digo, não, eu vou soltar um som. E aí eu fiz o quê? Tem muitas toadas que são antigas, né? Ninguém sabe a origem delas, nem o que elas querem dizer. E também tem sempre uma questão de que, o povo negro resistia no passado, como era essa resistência, né? Eu acho que o povo negro resiste até hoje, né? Com Mas é uma certeza, sempre. resistência de sobreviver, né? É uma resistência de viver num mundo em que o mundo é feito para tratar esse povo como se não fosse gente, né? E É, velho. aí as pessoas encontravam uma forma de existir nesse mundo e que necessariamente não era uma resistência política, né? Ou um protesto, não, mas eles diziam coisas ali que faziam um certo sentido, né? E aí eu botei uma toada aqui, eu separei uma toada aqui para a gente ouvir, que fala um pouco disso, né? Que o mestre diz assim, carnaval tem seu direito, né? Quem não pode com ele não se meta. Será que ele estava querendo dizer que era só o carnaval? A gente pode usar essa toada em vários aspectos, né? O povo negro tem seu direito, quem não pode com ele não se meta, né? E o povo do Isso. terreiro tem seu direito, quem não pode Também. com ele não se meta. E assim sucessivamente. Então, é aquela coisa, né? E uma coisa também, a elite, né, a elite política, a igreja, sempre tentou ter controle sobre o povo, né? Mas uma coisa que ninguém controla é o carnaval, é a manifestação popular legítima e natural, que é a manifestação da alegria, né? E não tem Aham. uma coisa mais expressiva do nosso povo do que o carnaval, né? Então, o carnaval do Recife hoje é o carnaval mais cobiçado, né, pelos outros estados, porque ele é um carnaval livre, né? Ele é na rua, ele é feito pelo povo e ele ele é barato, né? De você se divertir e você curtir. Então, muitas cidades já tentam copiar esse modelo e pegar esse formato, porque é uma coisa que dá lucro, né? Dá muito dinheiro e que é muito boa para todo mundo. Então, é uma manifestação que ninguém vai tirar do povo. Então, muitos já tentaram controlar, mas não conseguem, porque é É. feita pelo povo. Então, por isso que o que dá para entender é isso, né? O carnaval tem seu direito, quem não pode com ele não se mete. Ou seja, é uma coisa que ninguém pode impedir, né? Ninguém consegue empatar. Talvez a pandemia, mas eu acho que nem, Nem a pandemia, né? não vai ter carnaval, né? Oficialmente, mas imagina como vai ser nas comunidades, né? Então, vê Pela aí. internet. Ah. Deixa eu. Eu deixei o. Eu tirei o som aqui, mas vê. Oi, carnaval que seria, e não pode ver pimenta. Carnaval que seria, e não pode ver Dá para ouvir? carnaval que seria, e não pode Eu tô com ver fone de ouvido, né? Aí fica melhor. Não carnaval sei Só do tem seu quem começo. tiver direito. com. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seu direito. Quem não pode com ele não se meta. Oi, carnaval tem seu direito. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seu direito. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seu direito. Quem não pode com ele não se meta. Deu para entender? Deu pra entender sim. Deu para ouvir, não foi?
Então, pronto. Então, é basicamente isso, né? Então, o povo já se comunicava com as toadas. As toadas falam muito da realidade que havia na época, né? Por exemplo, muitos maracatus antigos eles foram fundados no dia 7 de setembro. Então, isso é um sinal muito claro. Por isso que nós fundamos o nosso maracatu no dia 20 de novembro, porque é uma data simbólica para o povo negro. O povo negro. Mas será que essa data não era simbólica para aquela questão da independência do Brasil, da República, entende? Porque o 7 de setembro não é dia da independência do Brasil. Então, o que era significativo para o povo? Muitas toadas falavam da princesa Isabel. Então, se acreditou por muito tempo que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertou os escravos e tal. A gente descobriu depois de um tempo que não foi exatamente isso, né? Mas para a época, para quem vivia naquele processo, aquilo devia ter um significado muito forte, né? Então, o povo fala muito disso nas músicas, né? E também Fogão, eu tenho alguns exemplos para quem tem interesse de ler, de saber mais sobre o maracatu. Eu tenho até alguns materiais aqui. Tem esse livro, ó, que foi o livro do inventário, que foi feito pela universidade, né? Pelo Departamento de História, e foi publicado. A editora, né, foi a livro... nossa, Jamerson? Foi a nossa editora? Foi a universitária, foi. Aí é o Inventário Cultural dos Maracatus Nação. E aqui tem artigos de pessoas que participaram da pesquisa, que tem uma colaboração, artigos muito bons. Tem um artigo, principalmente da professora Isabel Guilhem, que conta um pouco dessa coisa do passado, né? Dessa expressão do povo negro, né? O artigo que ela escreveu. Tem um artigo de Diana Beatriz, que fala da espetacularização, né? Dos Maracatus Nação, que é uma coisa mais contemporânea. Tem um artigo do professor Ivaldo Marciano, que fala dos grupos percussivos, né? Que é também uma coisa muito interessante. Tem esse livro aqui, ó, que é de Ivaldo Marciano, que é um dos primeiros, né, que é o básico, né? Maracatus Nação, ressignificando velhas histórias, que é da editora Bagaço, que tem uma conta muito bem assim, fala muito dos maracatus. E tem um que é muito interessante também, de Diana Beatriz, que é antropóloga lá de Curitiba, que assim, eu considero uma das maiores especialistas, né, em maracatu do mundo, né? É uma pessoa que fala muito bem, escreve muito bem, e que fala da espetacularização da religião, né, do sagrado no Maracatu Nação. Então, no decorrer dos anos, a religião passou a ser uma coisa muito que faz parte do espetáculo, né? E o povo do terreiro sempre foi muito cauteloso com essa coisa de falar da religião, de expressar por conta da perseguição, né? Mas no maracatu isso parece ser uma coisa hoje principal, muito para as pessoas de fora, né? Mas muito pouco para a nossa realidade aqui. E tem o de Ernesto de Carvalho, que é outro antropólogo, que escreveu uma dissertação de mestrado que é o Diálogo de Negros e Monólogo de Brancos. Porque ele quebra, né, essa questão da história do povo negro contada pelos brancos. Entende? Então, é a história do maracatu contada pelos maracatuzeiros e não pelos brancos. Pronto. Porque você tinha, eu ia fazer essa pergunta. Tinha Catarina Real, tinha Guerra Peixe, que era o quê? Pessoas brancas, era um monólogo, né? Eram elas falando do que elas viram. E aí ele fala, e o diálogo dos negros, é os negros contando o que eles veem, como eles veem o maracatu, a cultura deles, né? Então tem todo esse contraponto aí pelo povo do maracatu. E aí? A editora do primeiro livro é a editora da universidade. É a Universidade Federal de Pernambuco. A segunda é Bagaço, né? E a segunda é Bagaço, que é de Ivaldo. Os livros de Ivaldo foram todos editados pela editora Bagaço, né? Cultura afrodescendente no Recife, Maracatus, Valentes e Catumbós. Esse aqui é interessante porque ele fala de como o povo que trabalhava para os políticos, né? Trabalhava para os empresários, faziam os serviços de matar gente, que eram os capoeiristas, né? Os valentes, né? Que eram aqueles caras que a gente chamava de matador, né? Então, tem muito isso. Essa gente vivia nos maracatus, nos caboclinhos, ele conta um pouco a história dessa realidade do povo negro no Recife no século passado.
Massa. Tem outra toada pra gente aí, Jamerson? Tem, tem. Tem uma aqui que eu separei que é muito boa, que ela fala da saudade, né? Que remete muito à saudade. Eita, tá dando uma pausinha, viu, Jamerson? Talvez se fizesse a ideia de que na África o povo vivia livre e feliz, então aquela coisa do regresso, né? De voltar, de sair, talvez, Aham. dá muito essa ideia. Você quer E aí botar a tem toada uma. enquanto eu ler as Vê, perguntas? Jamerson? Gente, travou pra mim, travou pra vocês aí. Vassalo, nosso vassalo, brinca rainha com dama de paz. Lanceiro, lanceiro, nação bate forte, é nação verdadeira. Nosso vassalo, brinca rainha com dama de paz. Lanceiro, lanceiro, nação bate forte, é nação verdadeira. Eu tô ouvindo agora, Jamerson. Brinca rainha com dama de paz. essa toalha que eu coloquei, Jamerson, ela fala muito pode falar. sempre aquela especulação dos outros, né? Dizer que não é uma nação verdadeira. E essa toada ela vai lá e afirma, né? Essa nação é a nação verdadeira. E assim, isso é por conta exatamente dessas rixas, das coisas que ocorrem dentro do universo, né? Da cultura. E essa é o que eu falei da saudade, né? Hoje vamos para o Ando Miçanga. Chegou, chegou. Hoje vamos para o Ando Miçanga. Chegou, chegou. Nosso rei que veio de África, nossa rainha já se coroou. Nosso rei que veio de África, rainha já se coroou. Hoje vamos para o Ando Miçanga. Chegou, chegou. Hoje vamos para o Ando Miçanga. Chegou, chegou. Nossa nação que veio de África, nossa rainha já se coroou. Nossa nação que veio de África, nossa rainha já se coroou. Hoje vamos para o Ando Miçanga. Chegou, chegou. Então é isso. Muito As massa. toadas elas Jamerson, eu vou vão pegar ter aqui o celular. significado diferente. Oi? Eu vou pegar aqui o celular para ler as perguntas, Nossa né? amiga Ana Beatriz está aqui Pode falar. na. Está me ouvindo agora? Hum. Não, estou te ouvindo. Eu peguei o celular aqui mais próximo para poder ler Está aqui as acompanhando, perguntas. né? Mas pode falar, pode continuar, Jamerson. E assim, É. ela perguntou sobre o papel da religião no nosso maracatu, né? Assim, a religião do nosso maracatu, ela tem um papel, ela tem a parte dela que é representada pelo povo do maracatu, que é da religião. E ela tem um momento dela. Entende? Uhum. Isso na nossa. Certo. Porque é o nosso costume, né? É o costume como a gente, como sempre foi nos maracatus. A partir do momento que essa religião ela curso de alguns maracatuzeiros, né? E eu acho que o principal para nós é falar do povo, é mostrar o nosso povo, é mostrar o nosso trabalho. A parte musical, cultural, a produção do que a gente faz. E aí muita gente pergunta, mas e aí tal? Eu digo, não, se você quer saber sobre a religião do nosso maracatu, você vem aqui nos visitar. E aí você vai conhecer o terreiro, o espaço, a sede, tudo. Mas eu não vou ficar aqui discussando, nem debatendo, nem explicando
sabe, fazendo aquela coisa mística, né? Não, o nosso trabalho a nossa base é social, é o coletivo. As outras coisas, você quer conhecer, visita a nossa sede. Perfeito, James. Eu estou voltando aqui, eu peguei o celular nas próximas aqui para a gente ver, mas você já terminou respondendo aqui, Bia. Gente, se alguém tem alguma pergunta, enquanto vocês estão digitando aqui, eu vou saudar aqui os presentes, viu, Jamerson? E aí, se não tiver pergunta, a gente pode continuar com a nossa pauta. Um abraço para a Cecinha Reis, Marília Conceição dos Reis, Jamerson, é a líder do laboratório, viu? Um abraço para a Cecinha Reis, Emerson Raimundo, Nath Valesca, Paulo Que Silva, Liu Bacaxi, Jane Flávia, Emerson Raimundo, já falei, né? MTS.Reis, Joyce Oliveira, Nicéa Correia, João Vitor S.G.E, Professor Todo, Dani Albuquerque, Peixoto, GG Gui, Gina Guimarães, que a gente teve uma roda de conversa nessa quinta-feira, Tene Guian, Jance Felipe, pedagogista, era com o nosso professor da Federal de Caruaru, Gomes Rian, já falei, Gal Almeida, um abraço para todo mundo aqui que eu estou falando, Gal já falei, né? Peixoto Marano já falei, Eduardo Guerra, Marcelo, Doulo Terreiro, Yuri Ponto Gonçalves, Bárbara, Cailane, a Cacanto, que é Jana Moreira, que vai estar também numa live aqui no próximo mês, Mapet Freeman, da Bia, já deu um grande alô, da Bia está presente, Patrocínio Peixoto, pronto, partiu, um abraço para a Fábia, Ronaldo, eita, gente boa, Regis está aqui, Carlos, Gabriela, Dano, só um abraço aqui do Laberê e do Maracatu também, viu? Pronto, deixa eu voltar lá para o final. Alguma pergunta, Jamerson? Então, e aí, pode falar então, Jamerson. O que e você aí quer também, completar Fulano, aqui? a gente tem trabalhado, né, nessa questão do Maracatu, na nossa sede. A gente tem um sonho, né, de realizar várias coisas, de fazer vários trabalhos. Tá dando para ouvir? Tô sim, tô ouvindo. É importante ter sonho. E assim, e aí a gente sempre planeja algo, mas só consegue fazer, porque é muito interessante quando você faz parte de uma manifestação da cultura negra, né? Porque uma coisa é você ter um trabalho social que é neutro ou que faz determinadas coisas. Mas quando você trabalha com a manifestação do povo negro, é uma coisa muito assim, parece que você é um alienígena, entende? Porque você percebe o racismo, sabe, o preconceito. Eu até digo a meus amigos, às vezes eu estou no Lava Jato, aí chegam os crentes para conversar, eu digo para eles, é muito bom fazer o trabalho que vocês fazem, minha gente, porque vocês fazem com a certeza que vocês vão para o céu. E a gente que faz o trabalho com as crianças, com o povo, e ainda tem que aguentar vocês dizendo que a gente vai para o inferno. E outra coisa, você faz porque você quer ir para o céu, a gente nem isso quer, e ainda eles ficam tudo calados assim. Mas é bem interessante, porque eu trato isso de uma forma, faço disso uma brincadeira, né? Eu acho que é muito bom, às vezes, a gente rir dessas coisas, mas é pesado, sabe? Você vê uma criança que não consegue se ver nesse mundo porque ela é de uma religião, né? Outra religião que é discriminada, né? Ela sofre violência na escola. Jamerson? Ela tem esse papel, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tem 3 perguntas aqui, viu, Jamerson? Vai. A cultura popular ela tem esse papel, né? De trazer as pessoas para perto, né? E também da gente discutir essas demandas sociais, né? Do racismo, da homofobia, do machismo e tudo mais. E é isso que a gente vem tentando fazer nesses últimos tempos, né? E até desde que a gente fundou o Maracatu, né? Então a gente tem planejado fazer vários trabalhos, né? Com música principalmente hoje em dia, que é a questão, a gente está trabalhando essa questão da música e a questão da produção, né? Das pessoas aprenderem, da gente aprender como trabalhar com a produção musical, né? Para a gente ter autonomia e independência para organizar nosso carnaval. Né? Oi. Jamerson, eu queria já registrar que conte com o Laberê para
para fazer parceria para os trabalhos futuros aí, tá bom? Pode contar com o Sim, nosso laboratório, com a minha presença também. O laboratório está à sua disposição, está à disposição do olha, Maracatu. a gente está Tem umas precisando de um perguntas voluntário aqui. para dar aula de música para as crianças. A gente conseguiu uma doação de instrumentos, mas ainda não tem um professor de música. Se tem Aí violão aí, se faz aulas iniciais, eu estou deixa inscrito. passar a pandemia que a gente vai cobrar, viu? Se prepara. Oxe, só de cobrar. Vê, tem duas perguntas aqui, acho que vai dar tempo. Faltam 10 minutos. É de Peixoto. Ele colocou assim: eu não entendi bem a questão do sentido pejorativo da palavra maracatu. Você pode falar de novo, por favor? Bia perguntou o seguinte: gostaria que você falasse sobre as diferenças das toadas do presente e do passado. Em sentido, elas mudaram? Gina manda um alô pro Vem, fala também do Baque Mulher. Em que sentido as toadas mudaram? A pergunta de Bia, né? Ele Vê, travou. Pronto, Jamerson. Pode responder. a primeira pergunta foi sobre. Vou repetir, viu? Deixa eu ver. Peixoto. Não entendi bem a questão do sentido pejorativo da palavra maracatu. Você pode falar Sim, de novo, sim. por favor? O, Acho que o é a pessoal fala simplificação, né? muito. Mas pode falar melhor. O pessoal falava muito que essa coisa, quando vinha de longe, né? Aquela coisa maracatu, 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 maracatu. E eles. Com certeza, essa palavra ela não tem significado nenhum na literatura de nada. Na africana, não tem significado nenhum. Então, provavelmente, foi um termo que alguém disse assim, de um solfejo, de um. Ah, lá vem um maracatu ali, isso aí é maracatu. Então, foi uma coisa que apelidaram, né, aquela manifestação, né, e que acabou virando um nome. Então, muitas coisas, elas passam a ter nome quando os brancos dão nome a elas, entende? Até então, o povo trata de outro jeito. E aí, depois, os brancos dão um nome. E aí, passa a ser aquilo. E muitas vezes, as pessoas as pessoas que estão à margem, né, elas acham que os brancos ou as pessoas mais estudadas, né, como se sentem Sim. inferiorizadas e julgam as pessoas brancas ou de mais estudo como superiores. E é uma coisa que é muito recorrente, né? Então, a impressão que se tem do surgimento do termo maracatu é essa, que deram um nome assim de forma pejorativa e que acabou pegando. Como também aconteceu com o brega, né? E com o axé, né? Isso. E, Isso. e quanto a essa pergunta aí de se mudou as toadas mudaram completamente. As toadas hoje elas têm influência, né? Elas têm as toadas atuais, a forma de cantar maracatu. Tem influência do Uhum. boi do Maranhão, alguns maracatus cantam, né? Alguns mestres. Muito parecido com a forma como se canta o boi do Maranhão. Tem influência do pagode, né? Tem muito mestre que puxa a toada, parece estar puxando pagode. Tem É influência bom. do axé também. Então, se você escutar os diferentes maracatus que existem, principalmente mais jovens, você vai perceber essa. Mas a toada de maracatu em si, ela é formada por uma quadra, né? Uma pergunta, outra resposta, uma pergunta, outra resposta. Hoje você tem canções, né? Tem coisas escritas assim, de forma bem longas e tal, que são bastante diferentes do que se fazia no passado. E aí, isso vem referente às influências, né, musicais da atualidade. Então, o maracatu ele vai incorporando, os mestres, os cantadores de maracatu, eles vão incorporando as influências musicais que eles têm, né, e que lhes são familiares, né? E aí acaba se tornando bem parecido. Tem grupo de maracatu, tem os grupos percussivos, né, que influenciaram muito isso, essa mudança, também fazendo suas canções e entregando para os mestres, para os maracatus, e as outras influências musicais, né, que acabaram levando a essa mudança, mas que a cultura ela é dinâmica, né, ela não é estática, então ela vai sempre se adaptar e se modificar, até para poder, por conta da aceitação do público, né, para empolgar e para atrair o público também. Né? Acontece. Pô, Jamerson, o tempo é muito curto, né? Muitas pessoas aqui já agradeceram, deram parabéns, saudações ao convidado, Jamerson.
Muita gente mandou um abraço para você, tá muito, pessoal muito contente, eu também, em nome do Laberê, né? É sempre bom, né, saber mais sobre a nossa própria história, né? E eu acho que é Eu que isso agradeço, Fogão. né, é isso que a nossa cultura, a cultura do povo negro, né, do povo indígena, do povo cigano, desse povo que, que um certo grupo de sociedade tenta, né, nos anular, nos cancelar, né? A palavra do momento agora é cancelamento, né? Tentam cancelar, né? Mas acho que é isso, né, cara? Se até hoje nós falamos de maracatu, se até hoje nós falamos de coisas do povo preto, né? Só prova o tamanho da nossa resistência, né? O tamanho da nossa, Isso mesmo. do que a gente carrega. Jamerson, faltam 4 minutos, né? Aí tem alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi perguntado, nem por mim, Sim, eu queria nem dizer ao pelos pessoal que a convidados. gente. Nós temos um Nesses 4 canal. minutos, queria deixar para você fazer o encerramento, viu? Em nome do Eu Laberê, queria dizer, agradeço imensamente. eu queria agradecer principalmente pela. Foi um prazer participar. Fico muito contente de poder participar de uma atividade desse tipo, ainda mais com pessoas que estão aí na luta, né, e também estudando, né, essas causas. Isso. Eu recomendo que as pessoas visitem nosso canal no YouTube, Maracatu Nação Baque Forte, conheçam lá Perfeito. nossas atividades e, se puder, se inscreva, né, lá e dê o É like lá importante, nos cara. vídeos. Nós temos vídeos lá da Importantíssimo. nossa live, temos oficina de confecção de instrumento e as atividades que nós realizamos. Cultura popular, a cultura negra em si. E quem puder, né, visite as nações de Maracatu, visitem os maracatus, participem. É muito importante, eu acho que quanto mais pessoas fortalecem, né, as manifestações culturais, tanto com pesquisa, quanto com estudo, com atividades, isso é muito importante para o nosso povo. Né? E assim, eu acho que o povo negro se fortalece quando um ajuda o outro. Né? E a gente, fortalecendo dessa forma, visitando, conhecendo, trazendo ao público, né, o conhecimento sobre como essas manifestações acontecem, como elas são, isso já é bastante significativo. Então, qualquer pessoa que quiser, que tiver curiosidade ou quiser conhecer, pode entrar em contato, que será muito bem-vindo no nosso espaço, na nossa comunidade, para conhecer o nosso trabalho. Então, Fogão, agradeço muito, fico muito agradecido e recomendo a vocês aí conhecer o nosso espaço, conhecer os maracatus e esses materiais também de leitura que eu falei, recomendo para que vocês tenham acesso. Inclusive, no nosso canal tem esse CD, que eu passei algumas toadas aqui. Quem quiser olhar lá, entra lá no canal, que tem o CD do Maracatu, é só escutar para conhecer mais um pouco, beleza? Perfeito. Valeu, Fogão. Pode falar. E daqui Vamos a encerrar pouquinho a com a gente vai estar toada em aí. outra live, né? Hoje a gente tinha 4 lives para fazer, eu tive que deixar para 2, né? Essa que já estava Vixe, marcada. Maria. Tem outra com o pessoal de São Paulo, lá o encontro de Maracatu de Piracicaba. Daqui a pouco a gente vai estar participando também. Tinha a do Traga Vasilha, que não deu tempo, mas é assim mesmo. Então, gente, Faz obrigado. parte. Uma boa tarde para vocês. E se tiver oportunidade, a gente se vê em outras participações, né? Valeu, Fogão. Obrigado aí a Valeu, você. James. Eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigado, James, Maracatu. Obrigado também a todos os convidados que estão aqui e aqueles que vão assistir depois no canal do IG, né? Porque tem essa maravilha, né? Tem coisas boas. Vamos falar das coisas boas da tecnologia, né? Quem não pôde estar ao vivo agora conosco, vá assistir depois nas redes do Laberê, @LabereUFPE e @, Maracatu Nação Baque Forte, né? Não deixa de seguir tanto o laboratório quanto nossos convidados, né? Exemplo do Maracatu Nação Baque Forte. Instagram, Facebook e YouTube, né? E nesse momento de isolamento, já eu vi a importância e agora entendi porque tantos youtubers pediam para seguir, né? E curtir, dar like pra gente. Dê like para a cultura do povo preto, né? Vamos curtir e Isso. seguir pessoas pretas, né? Isso é muito importante. Agora eu entendi o que eles queriam dizer, né? Do lado de cá. Ok, Jamson. Parabéns aí, um abraço. Espero na próxima estar com todo mundo junto, viu? Né? Sim. Respeitando o cara isolamento, respeitando o tempo, né? O nosso tempo. Valeu, gente. Até Valeu, Fogão. mais. Até Tchau, mais. Até a Jamson. próxima.
Até a próxima, velho. Axé.